1 Samuel, capítulo 2, versículos 12 a 17 e depois os versículos 22 a 26. Acompanhe a leitura. Eram, porém, os filhos de Eli, filhos de Belial, e não se importavam com o Senhor. Pois o costume daqueles sacerdotes com o povo era que, oferecendo a alguém sacrifício, vinha o moço do sacerdote, estando se cozendo a carne, com um garfo de 3 dentes na mão, e metia ou na caldeira, ou na panela, ou no tacho, ou na marmita, e tudo quanto o garfo tirava, o sacerdote tomava para si. Assim se fazia a todo Israel que ia ali a Silo. Também antes de se queimar a gordura, vinha o moço do sacerdote e dizia ao homem que sacrificava: dá essa carne para assar ao sacerdote, porque não aceitará de ti carne cozida, senão crua. Se o ofertante lhe respondia: queime-se primeiro a gordura, e depois tomarás quanto quiseres. Então ele lhe dizia: não, porém has de mandar agora, senão tomá-la-ei à força. Era, pois, muito grande o pecado desses moços perante o Senhor, porquanto eles desprezavam a oferta do Senhor. Era, porém, Eli já muito velho, e ouvia tudo quanto seus filhos faziam a todo Israel, e de como se deitavam com as mulheres que serviam à porta da tenda da congregação. E disse-lhes: por que fazeis tais coisas? Pois de todo esse povo ouço constantemente falar do vosso mau procedimento. Não, filhos meus, porque não é boa a fama esta que ouço. Estais fazendo transgredir o povo do Senhor. Pecando o homem contra o próximo, Deus lhe será o árbitro. Pecando, porém, contra o Senhor, quem intercederá por ele? Entretanto, não ouviram a voz de seu pai, porque o Senhor os queria matar. Mas o jovem Samuel crescia em estatura e no favor do Senhor e dos homens. Façamos mais uma oração. Oh Deus, nos ajude a compreender a Tua palavra, e que ela nos oriente, nos alimente, que o nosso coração esteja preparado para receber as instruções que Tu queres nos dar a partir da palavra. E assim, ó Deus, transmita a Tua graça a cada vida, a cada pai, a cada mãe, a cada filho, a cada filha, a cada família nessa noite. Nós precisamos da Tua bênção para estruturar a nossa família, para que ela se fortaleça no Senhor e na Sua palavra. Tenha misericórdia de nós, ó Deus, e nos abençoe enquanto vimos a Tua palavra. É isso que te peço em nome de Jesus. Amém. Que resposta você dá à pergunta que te fazem? A família vai bem? Então, cada um tem uma resposta para dar a esta pergunta que é tão comum, principalmente no mês de maio, né? Nós estamos no mês de maio, o mês da família, e é comum para a igreja dar uma ênfase à família no mês de maio, que já foi chamado do mês da mãe, mês da noiva, mês do lar, o mês da família. E é bom para nós, para a igreja, né? Não que a gente faça isso só no mês de maio, né? Família é assunto todos os dias. Nós vivemos em família, graças a Deus que nos deu uma família. E que esteja faltando alguns membros que já se foram, alguns que moram distantes, mas nós temos um vínculo familiar, afetivo, estamos ligados às pessoas que amamos, e as pessoas da nossa família, não importa como sejam, são importantes para nós. E nós amamos cada uma delas. Temos um vínculo de sangue com elas. Então é bom, nesse mês, a gente pensar bem a respeito da nossa família. Porque
se existe um ambiente, existe um lugar onde os problemas incidem, acontecem, é no seio da família. E todos os problemas que incidem no seio da família se tornam grandes, se agigantam. Porque a família é o recôndito mais importante do homem. É o ambiente mais gostoso da vida. É onde nós nos recolhemos depois de um dia de atividade. Onde nós temos comunhão. Onde nós rimos, choramos, compartilhamos coisas boas, coisas tão ruins também. Enfim, é a história da nossa família. E você sabe como é isso. Na sua família, você tem a sua história particular, você tem os seus códigos familiares que só a sua família entende, e você sabe como gostaria que a sua família fosse. Nós gostaríamos que nossas famílias não tivessem nenhum problema. Mas enquanto aqui, nesse mundo, nessa sociedade tão distante de Deus, nós convivemos nela, então os problemas atingem nossa família. O nosso privilégio é que nós temos um Deus para quem recorrer, um Deus que é para quem pedir socorro quando as coisas vão mal. A grande maioria não tem um comprometimento com Deus e não sabem recorrer direito a Deus quando as coisas vão mal na família. Mas Deus nos deu esse privilégio de sermos da família de Deus e colocarmos como intercessores, como sacerdotes, a nossa família. Talvez a sua família toda seja do Senhor Jesus, todos na sua casa são crentes verdadeiramente convertidos. Mas a experiência diz que, de modo geral, a grande maioria não tem 100% da família para Jesus. A sua família é 100% de Jesus? Pode ser que não. Tem sempre alguém que não te acompanha na fé, nas batalhas da igreja, né? Não vem aqui cantar com você, não vem orar com você, não ouve essa palavra. Tem sempre alguém na família que não é crente, não é do Senhor Jesus. Então a gente concentra a maior parte da nossa intercessão para essa pessoa, porque nós queremos que ela se converta a Jesus. E diz a palavra lá em Jeremias, não por força nem por violência, mas pelo teu espírito. Então, às vezes eles não ouvem o nosso argumento porque você é da família. Jesus diz, um profeta não tem honra na sua própria casa. Aí de repente vem alguém de fora e fala as coisas que você fala há anos para ela, para ele, e a pessoa entende, atende. Graças a Deus, de repente começa a frequentar a igreja. Para a sua surpresa, um dia ele se converte e diz, pai, eu queria me batizar. Mãe, eu queria fazer a minha pública profissão de fé. Eu quero frequentar a igreja que você frequenta. Eu quero ser um servo do Deus de quem você é. Graças a Deus por isso, né? Mas a família convive com seus problemas. Quero falar sobre isso um pouquinho. A família e suas crises. Não existe família perfeita. Um dia, umas pessoas que nós conhecemos estavam num congresso e disse comentando, as crianças estavam correndo por ali, não tinham sossego, porque as crianças são assim, né? Aqui a gente tem experiência disso, né? E ela estava se perturbando já com aquela correria das crianças. E ela disse assim, olha, eu já vi Jesus operar vários milagres, tais como restaurar a vida de prostituta, recuperar homossexuais, curar desenganados, paralíticos, cegos, coxos, mas eu ainda não vi ele dar um jeito em criança. Mas nós sabemos que isso é uma coisa mínima, não é? As crianças pertencem ao Senhor, é dela isso, né? Os problemas da família passam por outros canais, bem mais sérios, e alguns bem mais doloridos. Não há família que não precise ser redimida. Toda família tem os seus próprios pecados, suas virtudes e desvirtudes, suas marcas de bondade acompanhadas de manifestações
de doença comportamental. Toda família tem isso. Mas todos nós, integrantes dessas famílias, de um modo ou de outro, precisamos regularmente que a cada geração haja uma manifestação nova de Deus em nossa casa. Sabe, um bafejar, um soprar do Espírito para restaurar vidas, situações. Que o sol da justiça de Deus brilhe em nossa família. Para a gente respirar melhor. É tão bom quando tudo vai bem em nossa família. Mas quando tudo vai bem em nossa família? Nem sempre é assim. Mas o fator decisivo que determina o ambiente bom da família é Deus. Nós acabamos de cantar esse último cântico, ainda que com perdas ou com dor. Se Deus estiver na sua família, e se você estiver com Deus na sua família, você supera todas as lutas, você enfrenta e vence todas as tempestades, porque Deus está ali. Jesus disse isso quando ele encerrou o Sermão do Monte, lá em Mateus capítulo 7. Ele disse que falou do homem insensato, que constrói a sua casa na areia, e ele fala que aquele que ouve e não pratica a palavra de Deus é como um homem insensato que constrói a sua casa na areia. Ele não leva a sério Deus na família. Aí vem os ventos, as tempestades, as chuvas, e batem com ímpeto contra a sua casa, e ela cai, porque ela não tem alicerces, ela está construída na areia, e ela vai desabar. Aí Jesus diz: o homem prudente é como aquele que ouve a palavra e pratica. Esse é homem prudente. As mesmas tempestades que vêm para o insensato, os mesmos problemas que atingem a família dos incrédulos, também batem na nossa família. Qual a diferença? Jesus está ali. Então ele diz que o homem prudente é aquele que ouve e pratica. Então as tempestades, as chuvas, as inundações, as lutas vêm, batem com ímpeto na casa dele, mas a casa não cai, porque ela está construída na rocha. E ela passa pelas tempestades e vence. Nós podemos vencer as crises que se abatem sobre nossa família, se nós estivermos firmes com Jesus, com o nosso Deus. Aqui nesse texto que nós lemos, podemos fazer uma análise assim para a família dos crentes, principalmente, né? Acho que aqui é uma análise para a gente checar a família dos crentes. Porque os crentes têm compromisso com Deus. Você é crente, e você, como pessoa, tem compromisso com Deus e a sua família. Você levar isso a sério, não é? Aqui está um exemplo do que fazer e do que não fazer. Porque aqui está a família de um homem que tinha um compromisso seríssimo com Deus, um sacerdote, um sumo sacerdote. Eli é uma figura preponderante no Velho Testamento. E ele tinha 2 filhos sacerdotes também. É como um pastor que tem 2 filhos pastores. E os filhos dele estavam exercendo o ministério sacerdotal, e parece que Eli já estava se aposentando, não ia muito lá, e seus filhos é que coordenavam o trabalho ali, o culto, ali no ofício de sacerdotes. Mas olha o que esses moços estavam fazendo. Eram, porém, os filhos de Eli, filhos de Belial, isto é, eles tomavam todas. Viviam uma vida desregrada e não tinham nenhuma preocupação com as pessoas que os viam, que olhavam. Não levavam Deus a sério, não levavam o compromisso de Deus a sério. Sabe, às vezes a gente olha, por que essas coisas estão me acontecendo? Meu Deus, eu estou na igreja todo domingo, estou fazendo tudo certinho, estou dando o meu dízimo, estou dando a minha oferta para a cesta do amor.
eu venho na escola dominical, eu frequento quarta-feira, eu faço tudo que o script da igreja tem, não é? De vez em quando oro, leio a Bíblia. Mas isso, ou esses elementos, são apenas partes do compromisso com Deus. O compromisso com Deus é muito mais profundo do que esses elementos. Se você não tem um compromisso sério com Deus, esses elementos que nós citamos, eles se tornam superficiais, ineficientes. Não são meios através dos quais Deus vai te abençoar e a sua família, porque ele não reflete comprometimento da sua vida com Deus. Precisamos fazer muito mais que isso. Eu tenho que servir o meu Deus. E você tem que servir o seu Deus. Cada membro da família é comprometido com Deus. E esses filhos de Eli estavam vivendo uma vida desregrada. E é interessante que o texto narra o que eles estavam fazendo. Podia dizer, olha, os filhos de Eli não são bons sacerdotes. Eles não estão agindo bem. E para preservar o pai, que é um homem importante ali na religiosidade de Israel, eles não escreveriam, não baixariam a detalhes do que eles estão fazendo, até por consideração a Eli. Mas o texto diz o que eles estavam fazendo. Entre outras coisas que você possa interpretar isso, a gente pode entender isso. Porque às vezes nós temos a tendência de diminuir o impacto, a gravidade de certas coisinhas. Isso aqui não faz mal, imagine. E a gente tem essa mania de tirar o peso de coisas graves, principalmente quando nos favorecem, principalmente quando favorecem os membros da nossa família. Às vezes nós pesamos a mão sobre a família dos outros, mas na nossa família é tudo leve, não tem problema nenhum. Né? O que tem? Então a Bíblia descreve o que eles estavam fazendo. E era uma coisa, para eles não tinha problema nenhum, eles tinham autoridade, são sacerdotes, nós podemos fazer isso aqui. Nós temos o direito de comer o melhor das carnes que se consagram aqui. Nós temos o direito de exigir que do jeito que nós queremos, não queremos carne cozida. Queremos levar para casa, queremos fazer um churrasco. Eles eram sacerdotes e estavam exacerbando no exercício da sua autoridade religiosa, esses dois filhos, Ófni e Finéias. E o povo estava escandalizado com aquilo e começavam a comentar o que eles estavam fazendo, e isso é muito ruim, porque as pessoas começam a olhar para o membro da sua família e começam a difamar a sua família por causa dele, começam a difamar a igreja por causa dele, pelo que ele está fazendo, pelo que ela está fazendo. E isso é muito ruim. Então isso nos fala a respeito da crise da fé. As pessoas não estão levando a sério a fé. Hoje em dia nós precisamos resgatar isso na família, esse valor da fé na família, vivermos bem. Estamos sujeitos, como o texto que nós lemos falamos de Jesus, Mateus 7, o cântico que cantamos, nós estamos sujeitos às tempestades da vida, não é? A nossa fé e o nosso compromisso com Deus não nos cria uma redoma que nos imune ou nos isenta dos problemas da vida. As tempestades batem mesmo, falta coisas para nós, ficamos doentes, sofremos dores, angústias, depressões, temos problemas seríssimos na nossa família. Às vezes uma crise financeira se instala que não tem jeito de resolver. Acontece. Mas nós precisamos resgatar por causa disso um compromisso mais sério com Deus.
De repente, se tivéssemos um compromisso mais sério com Deus, talvez coisas que estariam acontecendo hoje não aconteceriam. É uma possibilidade. Mas se tivermos um compromisso com Deus, aconteça o que acontecer, nós prevaleceremos. Temos que tomar cuidado para não prejudicar a nossa fé. Que as pessoas possam falar o que quiserem de nós, mas que elas não falem da nossa fé e do nosso compromisso com Deus. Sabe a história do profeta Daniel? Ele estava servindo o rei Dario. E aqueles homens, os sátrapas, os prefeitos, estavam montando um complô contra Daniel, porque estavam enciumados, porque ele era uma pessoa que se sobressaía no que ele fazia, ele usufruía do prestígio do rei, mais do que eles, porque Daniel era sério no que fazia. Antes dele ser aquele líder, aquele chefe, aquele homem importante no reinado de Dario, ele era um servo de Deus, ele levava isso a sério. O compromisso dele com Deus, ele levava isso a sério. E aconteceu, ele foi pego, armaram para ele, e ele foi parar na cova dos leões. Mas vocês sabem o desfecho dessa história. Ele foi liberto da cova dos leões pelo poder de Deus que o acudiu naquela hora. Mas o que eu quero dizer na história de Daniel é que aqueles homens que armaram tudo aquilo para ele disseram: olha, na religião dele, na fé dele, a gente não vai conseguir fazer nada contra ele. Ele é uma pessoa reta. E ele é sério no compromisso com Deus dele. A gente não tem o que dizer da fé de Daniel. Vamos procurar problemas em outros setores. Porque na comunhão, no relacionamento, no comprometimento que Daniel tem com Deus, eles não conseguiram nada. Será que não é isso que está faltando para nós? Que as pessoas não tenham o que dizer do nosso compromisso com Deus. Olha, aquela família passou por poucas e boas, mas sempre crente. Não temos o que dizer deles. De repente, está faltando isso para nós. Mas os filhos de Eli estavam fazendo tudo errado. E aí a família caiu na boca do povo. Ele ficava ouvindo tudo aquilo. E é muito chato quando as pessoas começam a falar dos membros da nossa família, não é? É muito chato para o pai, é muito chato para a mãe, quando as pessoas começam a comentar a respeito da sua filha, a respeito do seu filho, a respeito da sua esposa, a respeito do seu marido, o que eles estão fazendo. Olha, crentes. E começam a falar coisas, descem a detalhes como eles aqui. Poxa, ele não é crente? Ela não é crente? Como é que faz isso? Então precisamos cuidar disso, porque isso transfere saúde moral para a nossa família. E se fazemos isso por honra a Deus, o texto vai dizer, daqui a pouco vou ler, que Deus honra isso. Esse procedimento, essa coisa de tomar uma atitude de levar Deus a sério na família, Deus honra isso. Daqui a pouco vou ler no versículo aqui nesse texto, você vai perceber isso. Não deixe a sua família cair na boca do povo. Leve Deus a sério na família. Leve Deus para a sua família, traga a sua família para Deus, interceda por ela, seja firme, ainda que esteja vivendo com problema, mas continue firme, porque é a sua firmeza que vai trazer para a sua família a bênção de Deus. Que você não sucumba com os problemas, mas que segure em Jesus e vença. Porque a família os filhos de Eli estavam passando para Israel aquela ideia do vale tudo, né? O versículo 25 diz assim: pecando o homem contra o próximo, Deus lhe será o árbitro. Pecando, porém, contra o Senhor, quem intercederá por ele? Entretanto, não ouviram a voz do Pai.
de seu pai, porque o Senhor os queria matar. Eli, quando ficou sabendo aquilo, evidentemente que as pessoas iam lá falar para Eli: olha, seus filhos estão aprontando para Juju lá no templo. E diziam para Eli o que eles estavam fazendo. Na condição de líderes, de crentes, o que eles estavam fazendo escandalizava até os incrédulos. Porque de tudo aquilo que eles faziam no ritual dos sacrifícios, dos holocaustos, o texto fala claríssimo. Eles estão se prostituindo com as mulheres no templo. Eles estão se deitando com as mulheres. Sabe por que estou enfatizando isso hoje? Porque isso está se tornando muito comum. Não precisamos falar da família secular. Os jovens e jovens andam com os preservativos na bolsa, na carteira, no bolso. Comum. Ninguém comenta. Está se tornando uma coisa muito comum. Mas e nós? Que somos chamados de igreja, os crentes, povo de Deus. Como nós trabalhamos essa questão? Nossos jovens, as nossas jovens. O que falamos para elas? Os filhos de Eli estavam se deitando com as mulheres, e estava gerando um escândalo, um falatório tremendo ali. O pessoal chegava para adorar a Deus no templo, o comentário era geral. Eles punham a mão no queixo, olhando para Ófine e Finéias. Aquelas palavras que eles falavam em nome de Deus, o jeito que eles faziam o ritual, estavam escandalizando. O povo ria com o canto da boca. Eles pensam que nos enganam. Nós sabemos tudo o que eles estão fazendo às escondidas. Então isso atrai a ira de Deus para o povo de Israel. O povo de Israel vai sofrer derrotas por causa disso. Esse tipo de vida espiritual leviana em nossas famílias pode também atrair a ira de Deus sobre nossas famílias, ao contrário do que nós queremos. Nós queremos atrair as bênçãos de Deus para a nossa família, mas do jeito que nós estamos vivendo, isso não será possível. Porque parece que o compromisso com Deus não é muito sério. E Deus é sério. E é por isso que nós precisamos de restaurações temporárias em nossas famílias. Não podemos viver essa coisa do vale tudo. Uma coisa é a minha vida lá fora e ninguém tem nada a ver com isso. Outra coisa é a minha vida na igreja, meu compromisso com a igreja. O compromisso com Deus é meu. Eu é que sei do jeito que trato a minha vida espiritual. Ninguém tem nada a ver com isso. Muita gente está raciocinando assim. E isso é um erro fatal diante de Deus. Só que essa pessoa que assim procede, Ófine e Finéias, por exemplo, estavam fazendo isso e Deus estava olhando para eles. Deus vai castigá-los com a morte. Porque tem problemas na vida dos filhos de Deus que Ele vai resolver com a morte. Só que não atingia apenas a ele. Os problemas que eles estavam, o tipo de vida que eles viviam, não estavam trazendo consequências só para eles. Eles não podiam dizer, e nós também não podemos dizer, eu é que sei da minha vida, eu faço o que eu quiser, sou livre. Não, não é assim. Porque como servo de Deus, como povo de Deus, as coisas, os meus erros espirituais vão ter consequência, vão reverberar na minha família. Pessoas vão ser atingidas. E por isso nós temos que nos cuidar. Trazer de fato a nossa família para um compromisso sério com Deus. Porque esses problemas atraem o juízo de Deus, primeiro para a pessoa que pratica, e muitas vezes vai se estilhaçar nas pessoas que estão à nossa volta, no caso, a nossa família. Então, traz juízo de Deus. Esse versículo 25 que nós lemos agora. O filho pródigo,
Na verdade, ele ofendeu tremendamente o pai, ele pediu a sua herança. E o pai deu. Depois de um tempo, ele preparou a sua mochila e saiu para a vida, curtir a vida sozinho, sem ninguém, nenhum pai, nenhuma mãe para ficar cobrando, exigindo, falando, dando bronca. Vocês não gostam muito disso, mas eles precisam disso. Eles são muito vulneráveis, não é? Os argumentos das pessoas de fora, às vezes, são muito mais fortes do que os argumentos dos pais e das mães, dos irmãos, né? Olha, o que você está fazendo está errado. Está errado coisa nenhuma. Eu sei até onde posso ir. Eu sei me cuidar. Eles falam um monte de coisa. E o filho pródigo pegou a sua mochila, pôs nas costas, grana no bolso e saiu para curtir a vida. E a gente sabe o que aconteceu com ele, não é? É claro que Deus estava de olho no filho pródigo. Quero ver até onde ele vai. E ele começou a gastar todo o dinheiro que tinha. E ficou no fundo do poço, humilhadíssimo. Quando ele ficou sem dinheiro, sem prestígio, sem nada, todos os seus amigos fugiram dele. E ninguém o ajudava. E aí que ele caiu em si. O que eu fiz, meu Deus? E ele era filho do pai, né? E ele disse, eu vou voltar para casa, porque lá em casa o empregado mais inferior, o mais simples, tem o que comer. E ele resolve voltar para casa. E quando ele volta para casa, o seu pai está no caminho, olhando. Eu acho que o pai do filho pródigo todo dia olhava naquela estrada, naquela rua, ver se um sinal do filho voltando. E naquele dia ele viu a silhueta do filho voltando. E ele ficou alegre, abraçou, chorou, fez uma festa com ele e voltou. Mas o filho pródigo sentiu na sua vida o peso do que ele fez como consequência. 1 Samuel, capítulo 2, versículo 30, é o versículo que eu disse que eu ia ler. Olha o que está escrito. Portanto, diz o Senhor, Deus de Israel, na verdade, dissera eu que a tua casa e a casa de teu pai andariam diante de mim perpetuamente. Porém agora, diz o Senhor, longe de mim tal coisa, porque aos que me honram, honrarei. Porém, os que me desprezam serão desmerecidos. Fizeram tanta coisa ruim os filhos de Eli, e as consequências disso vão também sobrar para Eli e também para Israel, porque a partir do versículo 12 do capítulo 4, quero finalizar lendo esse texto, o pai Eli vai receber algumas notícias dos seus filhos. Mas tem uma coisa aqui que vai balançar o coração de Eli, que não foi a morte dos seus filhos. Parece que ele estava até esperando isso. Ah, meus filhos, do jeito que estão indo, Deus vai pesar a mão sobre eles. Eli parece que esperava isso, porque os filhos não ouviam ele. Eli pegava muito leve também com os filhos. Aquela crítica, aquela fama toda, aquela difamação toda contra o sacerdócio, contra a igreja, contra o templo, contra Deus, contra a vida espiritual de Israel. E o povo falando para Eli, são seus filhos. E Eli chamava, meus filhos, não façam isso. Ele pegava muito leve, não passou disso. E então ele mais ou menos sabia que uma hora ou outra Deus ia pesar a mão sobre os seus filhos e eles iam morrer. Eu vou ler aqui esse texto, você vai perceber porque o que deflagrou a morte de Eli não foram a notícia da morte dos seus dois filhos. É uma lição para nós, vou ler. Versículo 12 do capítulo 4. Então correu um homem de Benjamim, saído das fileiras, e no mesmo dia chegou a Silo, trazia rasgadas as vestes e terra sobre a cabeça. Quando chegou, Eli estava sentado numa cadeira ao pé do caminho, olhando como quem espera, porque o seu coração estava tremendo pela arca de Deus.
Depois de entrar o homem na cidade e dar as novas, toda a cidade prorrompeu em gritos. Eli, ouvindo os gritos, perguntou: que alvoroço é esse? Então se apressou o homem e, vindo, deu as notícias a Eli. Era Eli da idade de 98 anos. Os seus olhos tinham cegado e já não podia ver. Disse o homem a Eli: eu sou o que saí das fileiras e delas fugi hoje mesmo. Perguntou-lhe Eli: que sucedeu, meu filho? Então respondeu o que trazia as novas e disse: Israel fugiu de diante dos filisteus. Houve grande morticínio entre o povo, e também os teus 2 filhos, Ofni e Finéias, foram mortos, e a arca de Deus foi tomada. Presta atenção nesse versículo seguinte. Ao fazer ele menção da arca de Deus, caiu Eli da cadeira para trás, junto ao portão, e quebrou-se-lhe o pescoço, e morreu, porque era já homem velho e pesado, e havia ele julgado a Israel 40 anos. Estando sua nora, a mulher de Finéias, grávida e próximo ao parto, ouvindo essas novas, de que a arca de Deus fora tomada, e de que seu sogro e seu marido morreram, encurvou-se e deu à luz, porquanto as dores lhe sobrevieram. Ao expirar, disseram as mulheres que a assistiam: não temas, pois tiveste um filho. Ela, porém, não respondeu, nem fez caso disso. Mas chamou ao menino Icabode, dizendo: foi-se a glória de Israel. Isso ela disse porque a arca de Deus fora tomada, e por causa de seu sogro e de seu marido. E falou mais: foi-se a glória de Israel, pois foi tomada a arca de Deus. O fator determinante para a morte de Eli se somou como principal a notícia da morte de seus 2 filhos. Mas o que fez Eli tremer na base, no coração, na alma, foi que a arca de Deus foi tomada. Compromisso com Deus é mais importante do que compromisso familiar. Vida com Deus é mais sério do que vida familiar. Porque se nós tivermos um compromisso sério com Deus, como li no versículo 30, Deus vai honrar você, de tal maneira que Ele vai querer abençoar a sua família. Quando a arca de Deus chega na casa de Obed-Edom, Deus começa a abençoar a família de Obed-Edom. Nós precisamos atrair para a nossa família a presença de Deus e assumir um compromisso tão sério com Deus. E isso vai ser tão bom para nós e para a nossa família, que mesmo que a gente aparentemente esteja desprezando a família por causa de Deus, Deus vai abençoar. Porque Deus não quer que nenhuma família seja infeliz. Deus criou a família e Ele quer sustentar com bênçãos a família, mas a condição é temor do Senhor. Bem-aventurado o homem que teme o Senhor, diz o Salmo 128. Bem-aventurado. Ele abençoa a família. Então você não vai ter prejuízo se você priorizar Deus na sua família. Você não vai ter prejuízo se para o seu conceito ficar a impressão de que você está desprezando o seu pai, desprezando sua mãe, deixando para lá seus filhos por causa da igreja, por causa de Deus. De repente você diz: mas Deus nem quer isso. Não, Deus quer isso. Deus não quer o desprezo seu pela sua família, Deus quer o compromisso seu para com Ele. Porque mediante o compromisso seu para com Ele é que Ele vai abençoar a sua família. A nossa família seria o contrário. Olha o que aconteceu com Eli, olha o que aconteceu com seus 2 filhos, e olha por que aconteceu. Pelos escândalos, pela forma leviana como eles estavam praticando a espiritualidade diante das pessoas, e porque desprezavam Deus. E quando nós que somos povo de Deus, desprezamos Deus, não são bênçãos que chegam para nós e para a nossa família. Deus é justo, Deus é reto, Deus é imparcial, Deus é implacável.
Que Deus tenha misericórdia de nós. Que Deus nos ajude em nossas crises familiares. Mas que nós levemos a Deus mais a sério. E as coisas de Deus, o sacrifício, o holocausto, compromisso com Deus, igreja, coisas que pertencem a Deus, trabalhos, cultos, enfim, o que nessa terra identifica em nossa vida compromisso com Deus? Nós estamos vinculados ao corpo de Cristo, que é a igreja. E isso tem que ser relevante em nossas vidas, para a glória de Deus e para o nosso bem-estar familiar. Que Deus nos ajude e nos abençoe. Amém.